E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais uma História na Veia. Se você está assistindo esse vídeo, peço aí curta, comente se tiver alguma coisa para comentar e compartilhe com os seus amigos se você gostar dessa reflexão. Para quem está acompanhando nossos vídeos aqui, num desses vídeos que eu comecei a falar sobre a história do Brasil, a gente ainda está no início aqui do nosso projeto, mas eu falei que era importante dotar ali os povos indígenas que viviam aqui no Brasil antes da chegada dos portugueses de cultura. Isto é, reconhecer que eles tinham culto, né, que eles tinham organização social, que eles tinham lideranças, que eles praticavam guerra, também tinham a paz, né, que eles tinham seus próprios rituais, sua própria alimentação, e assim dotar esses povos de complexidade, para a gente não falar só, os indígenas que viviam em território hoje brasileiro antes dos portugueses. Porque se a gente fala dessa maneira em termos gerais, a gente acaba na generalização esquecendo um monte de detalhes, né? Então, hoje nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês mais algumas informações sobre esses grupos que aqui viviam, para a gente conseguir olhar com um pouquinho mais de complexidade para eles. Certo? Então, entende-se que o grupo maior que vivia aqui, assim, eles tinham uma matriz linguística comum, que seria a matriz Tupi-Guarani. Esses grupos, eles ocupavam todo o litoral ali, desde o Ceará até lá o Rio Grande do Sul. Então, era um grupo imenso, né? Você vê que eles tinham aí relações sociais de troca, né? Alguns praticavam a guerra, eram inimigos históricos, outros tinham ali tratados, entre aspas, de paz, né? Então, o grupo Tupi-Guarani, ele se referia aos outros indígenas que não falavam a mesma matriz linguística deles como tapuias. Então, os portugueses, quando aqui chegaram, englobaram esse termo tapuia no termo dos relatos deles. Então, muito se refere aos tapuias. Mas os tapuias também não eram um grupo indígena homogêneo, né? A gente pode citar aí vários. Os goitacazes, os tremembés, os aimorés, né? Então, são vários ainda, existem outros. Eu estou citando aqui alguns só para a gente dar luz a esse território. Bom, então esses povos, já falei que é importante reconhecer que eles tinham cultura, né, que eles tinham cultos próprios, que eles praticavam, né, a economia da maneira deles. Então vamos falar um pouco sobre a economia deles. A economia era basicamente de subsistência, isto é, eles praticavam a caça, a pesca e a coleta, né, para a sobrevivência deles. Eles também desmatavam territórios para fazer agricultura, ou seja, plantavam ali também feijão, abóbora, mandioca, né? A mandioca seria aí o principal alimento, né, que se fazia a farinha dessa mandioca. Então, e aí a gente pode pensar, os indígenas eram os guardiões aí da floresta. Bom, talvez não seja bem assim, porque eles desmatavam também, né? E quando aquela terra ali, ela precisava de um tempo, eles mudavam de lugar, né? Iam ocupar outro espaço. Então, eles também ali, claro que nem se compara depois o que os portugueses fizeram com a natureza, numa destruição sistemática aqui, né? O uso do mercúrio, que poluiu os rios e tal. Os indígenas não tinham essas coisas, mas eles também ali derrubavam árvores, abriam lugares para as plantações. Então é importante, é interessante reconhecer isso. Outro aspecto que eu queria destacar aqui hoje é a questão da guerra. A guerra para esses grupos, ela está muito ligada a uma questão de ritual. Então, quando os portugueses chegaram aqui, eles meio que entenderam que os índios, pelo menos alguns deles, praticavam ali o canibalismo, né? A gente chama o termo de antropofagia. Então, a guerra estava ligada a esse ritual, muitas vezes, da antropofagia. Não todas as tribos, tá, gente? Os grupos, né? Mas alguns deles. E isso está ligado ao que é o ritual, não é simplesmente tu comer o outro ser humano, né? Eles pegavam aqueles guerreiros que eram os mais fortes das outras tribos, né, e se alimentavam deles em rituais, porque eles acreditavam que assim eles englobavam a energia, a coragem, a garra, a força
daqueles inimigos. Então o inimigo que era morto num ritual de antropofagia, ele era considerado um grande inimigo, né? Era tipo uma forma de reconhecimento da força daquele guerreiro. Então, por exemplo, olha que engraçado, muitos portugueses não foram comidos em rituais de antropofagia porque eram considerados pelos indígenas, então, fracos, né? Tinham falta de coragem, tinham muito medo em demasia, então eles não eram comidos nesses rituais aí, né? Então, bom, essa questão aí da antropofagia a gente tem que olhar também, não tipo assim, os caras praticavam canibalismo, não, fazia parte ali de um ritual deles, né? Como eu tentei explicar aqui. Bom, então citei aí a questão da economia, né, de subsistência, a questão da guerra e do ritual, a questão das matrizes linguísticas, né, para tentar a gente quebrar aí essa narrativa dos portugueses. Os portugueses, quando eles chegaram aqui, eles acreditavam que os índios não tinham fé, nem lei e nem rei. Bom, essas três coisas significam, assim, pra gente algo. Eles acreditavam que a cultura dos índios não era tão organizada, não era tão sistemática e tão complexa quanto a deles. O que a gente vê, né, diante dessas informações que eu trouxe aqui para vocês, que não era bem assim. Isso era mais um preconceito ali dos portugueses, que não conseguiam dotar a cultura dos indígenas ali de existência própria, né? Eles achavam que os indígenas precisavam ali de uma orientação, precisavam ser catequizados, precisavam ter a noção do trabalho já desenvolvida lá no mundo europeu. Bom, então o importante, gente, aqui é a gente dotar, então, entender que os indígenas não tinham fé no Deus cristão, mas eles cultuavam seus próprios deuses ali, né? Os indígenas não tinham lei da mesma maneira que os europeus, mas tinha ali imputações morais também, tinha ali também uma organização, existiam lideranças, né? Então, é isso aí, galera. O que eu queria trazer aí para vocês hoje era dar mais essa luz aí sobre o início da história colonial brasileira, que a gente não pode cair no erro aí de reproduzir 500 anos depois ainda uma narrativa portuguesa. Né? A gente tem, então, que olhar para esse momento da história do Brasil e perceber que milhões de indígenas viviam aqui, né? Muitos foram mortos por conta de epidemias virais que os portugueses trouxeram, outros foram mortos em guerras, outros ainda se aliaram aos portugueses para derrotar seus inimigos históricos, né? Veja bem, muitos indígenas, quando os portugueses chegaram aqui, viram ali nos portugueses uma oportunidade de derrotar outros grupos indígenas que eram seus inimigos muito mais que os portugueses, né, gente? Porque pensa, esses grupos conviviam aqui, guerreavam, faziam paz às vezes, né? Eram inimigos históricos muitas vezes. Então, é isso aí, galera. Espero ter contribuído aí com a interpretação de vocês da história do Brasil, né? E vamos continuar construindo aqui, eu vou trazer ao longo dos próximos vídeos mais informações sobre isso, vou dar uma avançadinha também aí nessa cronologia. Peço aí, se você curtiu esse vídeo, curte mesmo aqui embaixo, se inscreve aí no meu canal, ativa o fucking sininho, né? Comenta se tiver alguma coisa para comentar, seja concordando ou discordando, né? O texto que eu usei como base para produzir esse argumento aqui é um texto do historiador Boris Fausto. Eu vou deixar aqui a referência dos textos que eu usei para vocês, quem se interessar, procurar, né? E vamos continuar construindo aqui esse espaço de crítica, esse espaço, né, de reflexão sobre a história do Brasil e sobre a política do Brasil hoje também, que é os dois projetos que eu estou iniciando nesse momento. Então é isso aí, galera. Valeu, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!